Vamos lá dar continuidade à nossa aula, falando ainda sobre a questão da Primeira Guerra Mundial, o assunto da Primeira Guerra, né? Primeira Guerra, nas aulas passadas, nós falamos sobre a questão das políticas de aliança, né? A Tríplice Entente, Tríplice Aliança, a Paz Armada, né? O estopim da guerra, que foi o assassinato de Francisco Ferdinando. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a questão das trincheiras, as frentes de batalha, a entrada dos Estados Unidos e também a participação do Brasil, né? Que o Brasil também ele teve uma pequena participação, né, na Primeira Guerra Mundial. Vocês observem aí no slide que eu coloquei para vocês as frentes de batalha que ocorreram, as principais frentes de batalha que ocorreram na Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18. A frente ocidental, que foi principalmente entre a Alemanha e a França, na divisa entre esses dois territórios, onde ocorreram grandes conflitos. A frente oriental entre a Rússia e a Alemanha, e também o Império Austro-Húngaro, e também a frente Calcânico, que foi a frente lá que ocorreu lá na região dos Balcãs. Tem pessoas que chamam a frente balcânica, a frente balcânica que ocorreu lá naqueles países lá onde existiam países que viviam em grandes conflitos, como por exemplo a Sérvia, o Império Austro-Húngaro, a Bulgária, a Romênia, a Grécia, que depois entrou na guerra, o Império Turco-Otomano, Então era um local onde existia bastantes conflitos. As trincheiras. Não sei se vocês já ouviram falar das trincheiras, que foi digamos que uma grande característica do conflito da Primeira Guerra Mundial, que diz o seguinte, acompanha aí no slide. As trincheiras eram valas cavadas na terra, protegidas com sacos de areias e cobertas de arame farpado, em que os soldados se protegiam das investidas dos inimigos e aguardavam a próxima oportunidade de atacar, Então as trincheiras, elas nada mais eram do que valas cavadas no chão, na terra, para poder os soldados ficarem protegidos. Eles cavavam grandes valas, com grandes extensões, para poder eles se movimentarem, para poder ficarem protegidos dos ataques dos outros soldados. E aí então o objetivo deles era se proteger e depois, quando tivesse a oportunidade, tomar a trincheira do inimigo e assim ir avançando o território. Só que essa guerra de trincheira ela não teve muita eficiência, porque conquistar uma trincheira era muito difícil. E aí quando um exército de um país conquistava uma trincheira, ele acabava conquistando um território muito pequeno. Então essa guerra de trincheira, que durou muito tempo, durante a Primeira Guerra Mundial, ela não tinha muita eficiência, melhor falando. Nas trincheiras, os soldados podiam atirar no inimigo e se movimentar com segurança durante os combates. E aí eu coloquei para vocês um texto a seguir, que fala sobre as dificuldades dos soldados nas trincheiras. O que é que diz o texto aí para vocês? Quando o solo estava molhado, era impossível se deitar. Eles não tinham cama, não tinham quarto, não tinham rede, eles deitavam no chão, Mas só que muitas vezes chovia, o solo estava molhado, não tinha como eles se deitarem, Então os soldados tinham de dormir sentados, encostados uns nos outros. Era o jeito que tinha. Mergulhados no lodo, por conta da chuva, da água, da umidade, eles desenvolviam uma doença que ficou conhecida como pé de trincheira, porque eles passavam muito tempo dentro d'água, eles desenvolviam essa doença que acabava de uma certa forma corroendo principalmente os pés dele. Ou seja, acabava, como nós falamos aqui, comendo parte do pé dos soldados. Essa doença ficou conhecida como pé de trincheira. E aí dizia o seguinte: a umidade deixava os pés dos soldados azulados ou vermelhos e cheios de bolhas e úlceras, que muitas vezes acabavam em gangrena ou amputação. Gangrena, no caso, comia parte da perna, do pé, ou, se o caso fosse mais extremo, o soldado teria que ter a perna amputada. E além dessa doença aí que ficou conhecida como pé de trincheira, tinha também a questão dos piolhos. Os piolhos também, porque os soldados viviam amontoados, com pouca higiene, e aí não tinha como evitar essas infestações, infestação de piolho. E aí as bactérias, uma delas que era transmitida pelo piolho, causava febre alta, tontura e terríveis dor nas pernas e na cabeça também.
Então a vida nas trincheiras, ela não era agradável, ela não era boa, ela era muito difícil, né? Porque além do soldado correr o risco de morrer no confronto, ele também estava correndo o risco de morrer por conta de alguma doença que ele poderia contrair lá na trincheira. E aí eu coloquei para vocês aqui, ó, a imagem de uma trincheira, para vocês observarem aí, vejam aí, ó, os soldados dentro da trincheira, né? Se vocês observarem, eles ficavam todos cobertos, então era uma forma deles se protegerem dos ataques dos inimigos, né? Se o ataque não fosse aéreo, né? Porque se fosse aéreo não tinha como eles se protegerem, mas sendo terrestre, ficavam bastante protegidos. Outra imagem para vocês aqui, ó, para vocês observarem o que era o pé de trincheira. Como eu já falei para vocês, esses soldados eles ficavam muito tempo dentro da água, muito tempo mesmo dentro da água. E aí acabava desenvolvendo essa doença. Observem nas imagens aqui que esse soldado teve os dedos comidos, né, corroídos, né, os dedos do pé por conta dessa doença. Outra imagem também, que também era muito comum nas trincheiras, que era a infestação de ratos e baratas. Aí um soldado, que está parecendo mais um chefe de cozinha, aprisionaram diversos ratos. Esses ratos eles foram retirados das trincheiras, né? Esses ratos também provocavam doenças como a leptospirose, que acabavam provocando problemas sérios à saúde dos soldados. Agora nós vamos falar sobre a questão da entrada da África na Primeira Guerra Mundial, né? Mas a África ela tinha algum objetivo na Primeira Guerra Mundial? Não, a África, o confronto, a Primeira Guerra Mundial, ela não era dos africanos, né? Os africanos não tinham nada a ver com o confronto, eles foram de uma certa forma obrigados a entrar no conflito, que é o que diz aí no slide, ó. O processo de colonização da África e da Ásia no final do século XIX e início do século XX foi motivado pelos interesses dos países europeus em conquistar novas fontes de energia, matéria-prima, mercado consumidor para seus produtos industrializados. Isso aqui vocês já sabem, foi o neocolonialismo ou o imperialismo, é a mesma coisa. Os países imperialistas europeus, o que foi que esses países fizeram? Devido ao desenvolvimento da indústria, a Revolução Industrial, esses países passaram a produzir uma grande quantidade de produtos. E aí os países não compravam, as pessoas que habitavam esse país não tinham mais condição de comprar tudo que a indústria produzia. E aí eles pensaram o seguinte: nós precisamos de um outro local para comprar, para vender nossos produtos. E aí eles foram vender na África e na Ásia, principalmente na África e na Ásia, né? O imperialismo. E aí os países europeus, além de vender os produtos, eles também tiravam a matéria-prima, porque os recursos naturais da Europa já haviam se esgotado, tiravam a matéria-prima, produziam e vendiam os seus produtos na África. Eles queriam o quê? Matéria-prima, mercado consumidor, principalmente matéria-prima e mercado consumidor. E aí então essa luta, essa disputa por matéria-prima e mercado consumidor foi um dos motivos que contribuiu para a Primeira Guerra Mundial. E aí o texto continua, o slide. Para justificar a dominação, os europeus defendiam que o homem branco estava predestinado a tirar os povos atrasados da barbárie em que se encontravam. Ou seja, para justificar o motivo pelo qual eles invadiram a África e a Ásia, eles diziam que o homem branco ele era superior aos outros povos, aos asiáticos, aos africanos, aos indígenas da América, aos aborígenes. Eles defendiam que o homem branco ele era superior aos outros povos. E aí então ele tinha como obrigação levar a civilidade, levar o desenvolvimento até esses outros povos. Essa era a justificativa para os povos europeus explorarem os países africanos e asiáticos. E aí eu coloquei para vocês aí uma imagem falando sobre a participação dos países africanos. Por que então que os países africanos lutaram na Primeira Guerra Mundial se eles eram explorados pelos países europeus? Eles não tinham motivo nenhum para isso, né? É o que a gente vai ver agora. Os colonizadores europeus usaram duas formas para obter a participação dos africanos. Quais essas duas formas? A primeira era o aliciamento dos soldados, que obtinham alguns privilégios materiais e políticos. Ou seja, eles ofereciam alguns privilégios para os soldados, e aí se o soldado quisesse o que havia sido oferecido, ele teria que participar da Primeira Guerra Mundial. Era um objetivo. Desse jeito aí, digamos que não seria tão errado,
né? O soldado até que ele teria um motivo, já que ele iria adquirir alguma coisa, era o que eles pensavam, né? Só que muitas pessoas, mesmo, por exemplo, a Inglaterra, a França, a Alemanha oferecendo benefícios, muitos africanos não quiseram participar do conflito. E aí, o que era que o país europeu fazia? Simplesmente ele obrigava os soldados, os africanos, a se alistarem no exército para participar. E se eles não fossem, eles eram punidos, né? Se eles recusassem, eles poderiam ser punidos, presos ou até mortos, né? E aí então eles não tinham outra saída, ou eles iam para adquirir algum benefício, ou eles iam forçados participar da Primeira Guerra Mundial, né? E foi assim que os países africanos participaram da guerra, já que eles não tinham nenhum outro motivo para participar de um conflito onde eles não iriam ganhar nada. Na próxima aula nós iremos falar sobre a entrada dos Estados Unidos e a participação do Brasil no conflito. Até mais.